Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a sexta e última videoaula da série sobre videoaulas sobre a crise da monarquia, tá? Eu me atrapalhei com a contagem, tá? Em vídeos anteriores, tá? Mas esta aqui é a sexta e última da série de videoaulas sobre a crise da monarquia, ok? Então, nós estamos estudando o final do Segundo Reinado e a proclamação da República, ok? Então, nós passamos pelos fatores, certo? Que envolve o movimento republicano, né? A ascensão do movimento republicano ali em 1870, com a fundação do Clube Republicano, né? O lançamento do Manifesto Republicano, a fundação de vários partidos republicanos nas províncias antes do fim do Império, certo? E nós vimos que esse movimento ele teve também uma forte adesão por parte dos grandes proprietários de terra do Oeste Paulista, que eram cafeicultores, certo? E vimos também que o movimento republicano teve uma importante adesão de jovens oficiais do Exército Brasileiro, um tanto quanto desiludidos com relação à maneira pela qual as autoridades civis imperiais tratavam os militares. Tá? Vimos também a questão abolicionista, certo? Que tinha a ver com um processo através do qual foi sendo costurado o processo da abolição da escravidão no Brasil, que começou ali em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, passou pela Lei do Ventre Livre, de 1871, passou pela Lei Saravia Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, de 1865, e que teve como resultado final a libertação total dos escravos pela Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, certo? E vimos que o fim da Guerra da Tríplice Aliança foi um motivo assim, do início de um movimento abolicionista, né? Que muitas vezes caminhava de mãos dadas com o avanço do movimento republicano, ok? E aí, né, passamos pelas críticas, né? A crítica dos abolicionistas é que essa lei demorou. A crítica dos escravocratas é que eles esperavam uma indenização em razão do prejuízo da perda de escravos, certo? Sobretudo das regiões mais atrasadas, de economia mais atrasada do Império, regiões em decadência econômica, né? Se esperava que a abolição desse algum tipo de recompensa por esse prejuízo com a abolição, e não foi o que aconteceu. Isso fez com que o Império perdesse o apoio dos escravocratas, certo? Que já estavam, né, em decadência naquele contexto, né? Mas o Império perdeu o apoio, e isso explica o fato de que, quando houve o movimento contra o Império, né, o Império teve muito poucos defensores. Tá? Vamos falar sobre isso mais tarde. Tá? E aí tem até a frase ali do Barão de Cotegipe dizendo: a senhora redimiu uma raça, mas perdeu um trono. Dizendo isso para a princesa Isabel. Tá? Vimos que a questão religiosa ela foi um episódio de conflito das autoridades religiosas com as autoridades políticas do Império, né? Sobretudo do alto clero católico brasileiro contra o imperador Dom Pedro II, que era maçom, né? E, por conta disso, ele defendia os interesses da maçonaria no Brasil também, né? Vimos que 2 bispos chegaram a ser presos, eles foram soltos por intervenção do Duque de Caxias, né? Mas o prejuízo estava feito. Por quê? Porque ficou a ideia, né, defendida por republicanos e liberais, de que o Estado tinha, sim, que ser separado da Igreja, né? Porque esse tipo de problema poderia vir a acontecer futuramente, né, por causa dessa, né, imbrincação entre o Estado e a Igreja durante o Segundo Reinado. Aliás, durante toda a monarquia, tá? Graças ao regime do padroado e do beneplácito. Tá? Vimos a questão militar, que foi uma série de conflitos de oficiais do Exército contra as autoridades políticas do Império, certo? Os conflitos ali do Cunha Matos, com o político do Piauí, do Sena Madureira, né, com críticos por ele ter recebido um líder abolicionista no quartel que ele comandava,
né? E como o Deodoro acabou sendo jogado no olho do furacão, né? Ele que não tinha nada a ver com nada disso, acabou, né, sendo afastado do comando das armas lá do Rio Grande do Sul, indo para o Rio de Janeiro, e lá, uma vez estando no Rio de Janeiro, mesmo doente, ele acabou sendo cercado por jovens oficiais do Exército que buscavam dele uma liderança para acabar com a monarquia. E ele acabou, de maneira quase que involuntária, se tornando esse líder. Tá? Quase que involuntário, porque ninguém é líder de um movimento que derruba um regime sem algum tipo de vontade, né? Mas realmente tudo leva a crer que ele era um monarquista convicto. Tá? Ele achava que a República não servia para o Brasil, mas ele acabou não apenas sendo líder de um movimento que derrubou a monarquia e instaurou a República no Brasil, mas ele foi o primeiro presidente da República, né? Dessas ironias que tem na história brasileira. Tá? Então a questão militar acabou mobilizando a jovem oficialidade do Exército contra as elites imperiais, os políticos, liberais e conservadores. Nesta videoaula, então, nós vamos tratar especificamente do fim da monarquia. Como é que a monarquia acabou? Então, vamos lá. A crescente hostilidade dos militares e o descontentamento dos latifundiários com a Lei Áurea retiraram a base de apoio à monarquia. Tá? Então, a monarquia perdeu sua base de apoio. Tem um outro fato que talvez eu não tenha colocado aí, que eu vou mencionar também. Em São Paulo, sobretudo em São Paulo, os cafeicultores paulistas, eles queriam mais autonomia para São Paulo, tá? Porque eles queriam um governo que fosse mais próximo aos seus interesses. Tá? E isso também motivava muito os cafeicultores paulistas a defenderem a adesão ao regime republicano. Por isso, eles vão, inclusive, fundar lá em São Paulo, em 1873, na Convenção de Itu, tá? O Partido Republicano Paulista. Tá? Nessa circunstância, o monarca nomeou o Visconde de Ouro Preto, tá? Para ser o chefe do gabinete ministerial. Esse Visconde de Ouro Preto vem a ser ancestral daquele cantor de rock dos anos 80, Dinho Ouro Preto. Tá? Mas, enfim, derrubei um negócio de lápis aqui. Tá? O Visconde de Ouro Preto era tido como opositor do Exército. Ele era um cara que criticava os militares, né? E também por acreditar que a Guarda Nacional era um instrumento de ordem mais confiável do que o Exército, né? Que era, tipo assim, era uma crença liberal, né? De que a Guarda Nacional porque era uma milícia, né, de cidadãos, ela era mais confiável do que o Exército como elemento de ordem no Império, né? Além disso, corriam notícias infundadas, né, as fake news da época, de que o Visconde de Ouro Preto pretendia extinguir o Exército e prender o Marechal Deodoro. Tá? Então, corriam essas notícias. E aí, com isso, eles conseguiram convencer o Deodoro a conspirar. Entende? Então, os militares lotados no Rio de Janeiro, na guarnição do Rio de Janeiro, começaram a conspirar. O Deodoro foi atraído para a conspiração por causa de boato, por causa de uma fake news. Veja só. Claro que na época não se chamava fake news. Tá? Então, no dia 15 de novembro, deu-se o movimento militar que colocou fim à monarquia. Tá? O famoso 15 de novembro, a proclamação da República, que, né, é o próximo, sem ser o feriado de finados, é o próximo feriado. Né? Então, o movimento que pôs fim à monarquia e deu início à República foi liderado por Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. Tá? O da esquerda é o Benjamin, o da direita é o Deodoro. Floriano, esqueci de colocar ali, o Floriano Peixoto, tá? Também teve atuação destacada nesse movimento ao não ter ido contra os seus companheiros de farda. Isso é uma coisa interessante, tá? Porque aí, nesse caso, os militares, nenhum militar, melhor dizendo, teve no dia da proclamação da República, acho que umas 5 pessoas morreram, levaram tiro, né? 5 pessoas morreram assim, tá? Mas, assim, de uma forma geral, ficou uma coisa meio que assim, a gente usa a mesma farda, então um não vai matar o outro. Né? E aí o Floriano Peixoto ele se destacou porque era para ele ter resistido a esse movimento, era para ele tinha muito mais força sob o seu comando do que os conspiradores tinham. Mas ele, na hora H, ele falou, eles dizem que ele segurou no botão do domão militar, tipo essa farda que ele está usando aí, falou, os civis, que são os casacas, né, que ele chamava, né,
os casacas são contra isso aqui. Eu não vou atirar contra meus irmãos de armas, contra meus irmãos de farda. Não vou fazer isso. Então, por conta dessa atitude do Floriano, é que o movimento acabou prosperando, acabou dando certo. Tá? Então, ele não foi contra os companheiros de farda, tá? E, com isso, deu-se a vitória, né, dos conspiradores, né, que acabaram proclamando a República. Ainda dizem que o Deodoro, no começo, ele só queria trocar o governo. Né? Ele queria que, na verdade, o Visconde de Ouro Preto, que ele via como um inimigo do exército, fosse retirado do poder, certo? Mas aí o Dom Pedro II aceitou, beleza, então sai o Visconde de Ouro Preto. Mas então eu vou nomear o Gaspar Silveira Martins para ser o substituto do Visconde de Ouro Preto. E aí o que acontece? O Gaspar Silveira Martins era um adversário, era um político gaúcho que era adversário do Deodoro lá do Rio Grande do Sul. Dizem até que eles disputaram o amor de uma certa dama, né? Os dois eram casados, mas mesmo assim disputaram o amor de uma certa dama lá em Porto Alegre, e essa certa dama deu preferência para o Gaspar e não para o Deodoro. Então o Deodoro teria uma dorzinha de cotovelo com o Gaspar Silveira Martins, certo? E aí, como o Dom Pedro II nomeou o Gaspar Silveira Martins um antagonista do Deodoro, aí o Deodoro falou, não, então vamos derrubar essa monarquia mesmo. Tá? E aí dizem que foi isso, né? Dizem as más línguas, né? Que foi desse jeito. Okay? Então, a proclamação da República também foi apoiada por políticos do Partido Republicano Paulista, né? Representante dos cafeicultores da província de São Paulo, do Partido Republicano Rio-Grandense, né? Os positivistas, né? Liderados pelo Júlio de Castilhos, os políticos também do PRM, os partidos republicanos, né? De uma forma geral, com destaque para esses três, tá? Apoiaram a proclamação da República. Okay? Além, é claro, dos republicanos históricos do Rio de Janeiro, que inclusive ajudaram a desenhar a bandeira da República, né? Que é essa bandeira que nós conhecemos hoje em dia. Então tá aí, né? Essa pintura, né? Do Ângelo Agostini, né? Que representa o golpe, né? Que proclamou a República no Brasil, né? O 15 de novembro. Deram salva de tiros, né? Tá ali o Deodoro, no meio do Campo de Santana, que é a praça, né, que fica na frente do quartel-general do Exército até hoje, lá no Rio de Janeiro. Né? O famoso PDC, Palácio Duque de Caxias. Hoje em dia é chamado de Palácio Duque de Caxias. Tá? Então, gente, a gente encerra, com 15 de novembro, a gente encerra o conteúdo do terceiro trimestre, o conteúdo do segundo ano do ensino médio, e a gente encerra também o segundo reinado, e junto com o fim do segundo reinado, o fim da monarquia no Brasil, certo? No ano que vem, vocês vão estudar o início da República, tá? Da proclamação da República até hoje, ok? Um abraço a todos, essa é a última videoaula gravada, espero encontrar vocês daqui para frente nas nossas lives, videoaulas que a gente faz às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, e às sextas-feiras, às 3 horas da tarde. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!